Dois. A paz do Senhor, boa tarde, alegria poder estar aqui convosco uma vez mais, quando depois de algum tempo estávamos sem realizar nenhuma live. Aprove a Deus na tarde desse dia, podemos assim levar uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra que venha ao encontro do seu coração, onde o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja exaltado, glorificado e enaltecido. Bom é estar aqui uma vez mais, e desde já eu quero agradecer a participação de todos aqueles que porventura estiverem achegando-se a esta live, tanto no Instagram como no Facebook. Estamos aqui ao vivo para transmitir para você uma palavra para o seu coração. E louvamos a Deus, porque a oportunidade também, esta palavra será também conduzida ao nosso canal, onde também queremos que todos os inseridos no canal do YouTube, @Pastor Elvis Alves, possa também ser edificado através desta mensagem de fé, de esperança. Louvamos ao Deus Criador, porque Ele é bom, Ele é maravilhoso, e queremos assim exaltá-lo, engrandecê-lo e bendizer o seu santo e maravilhoso nome. Quero cumprimentar aqueles que já estão achegando-se a esta live com a doce e preciosa paz do Senhor. Bom é tê-los aqui, bom é poder cumprimentá-los, bom é poder tê-los como irmãos, como amigos, que nos dão sempre o prazer de estar juntamente conosco, todas as vezes que porventura nos utilizamos das redes sociais. E na oportunidade, eu já quero convidar você para que você abra a sua Bíblia, abra a Palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, para que possamos refletir num texto onde Salomão, no livro de Provérbios, ele nos dá realmente algo bastante interessante para que possamos refletir. E na oportunidade, na tarde deste dia, acredito que aprove ao Senhor refletirmos sobre esse texto, o texto de Provérbios capítulo 1 e o versículo de número 5, quando o texto sagrado diz o seguinte: para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir sábios conselhos. Vou repetir uma vez mais o texto sagrado, a fim de que você possa meditar e você possa fazer a sua inferência, como também absorver aquilo que Salomão, na sua sapiência, escreve, não só para o povo de sua época, mas também para todos nós que fazemos a igreja odierna. Quando ele escreve dizendo: para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir sábios conselhos. Eu quero, na oportunidade, tematizar esta expressão de Salomão com o tema o sábio, ou o homem sábio, a mulher sábia. No dicionário, sábio significa ter devidamente conhecimento, daí ter o poder de discernir e julgar corretamente, ou de discernir entre o que é verdadeiro ou o que é falso. O uso discreto ou a aplicação do conhecimento no hebraico, a palavra sábio, tem o seguinte significado: ser sábio em mente, palavra ou ato. É exatamente isso o significado da palavra sábio no hebraico. Então, entendemos que conhecimento mais entendimento é igual a sabedoria. É o que deixa claro Salomão no capítulo 2, versículo 6 de Provérbios. Ele vai dizer o seguinte: porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento.
É interessante que todo homem sábio, toda mulher sábia, tem ações de sabedoria. Tem ações que, na verdade, demonstram o quanto esta pessoa é sábia, visto que toma atitudes de sabedoria. Declara o texto sagrado em Provérbios, capítulo 9, versículo 8, estaremos sempre baseando este tema dentro do livro de Provérbios, visto que este livro ele foi escrito para que se conheça a sabedoria, como também a instrução, para se entender as palavras da prudência. O livro de Provérbios ele foi escrito exatamente para que a gente possa adquirir o conhecimento, o entendimento e sermos sábios em nossas ações. E é exatamente isso que Salomão ele tenta promover em cada uma das vidas que porventura se utilizam do texto sagrado. E em Provérbios 9 e 8, ele vai dizer o seguinte, que nós não devemos repreender ao escarnecedor, para que ele não nos odeie, mas ele nos ensina a repreender ao sábio e ele vai nos amar. Ora, quanta sabedoria Salomão, na verdade, nos traz através desse texto. A ação de um homem sábio é que ele vai exatamente agir dentro desta perspectiva, da perspectiva de repreender ao sábio, para que ele seja amado pelo sábio. E ele não vai, em hipótese alguma, repreender ao homem que, na verdade, é escarnecedor, porque ele vai, na verdade, nos aborrecer. E no versículo 9 do capítulo 9 de Provérbios, Salomão ainda vai dizer que se a gente instruir ao sábio, ele se fará mais sábio ainda. Se a gente ensinar ao justo, ele crescerá em entendimento. Ora, como é bom quando a gente tem uma pessoa que sabe escutar a advertência, visto que aquele que escuta a advertência, ele vai ter uma vida, na verdade, ou uma morada entre os sábios. É exatamente isso. Quando a gente sabe ser advertido, quando eu sei fazer, na verdade, com cuidado, receber aquela mensagem que vai realmente me conduzir ou me reconduzir a uma vida melhor, a um sistema onde eu possa realmente estar sendo edificado e enquadrado para uma vida mais satisfatória, certamente eu estarei incluído na vivência ou na moradia com os sábios. Portanto, é exatamente isso. Estas são as ações do sábio. Ele aceita a correção, ele, além de aceitar a correção, ele vai se preparar, ele é um homem que está sempre se preparando, conforme declara Provérbios 10 e 5, quando ele diz que o que ajunta no verão é filho prudente, mas o que dorme na cega é filho que envergonha, ou seja, tem tempo para todos os momentos, para todas as ocasiões, e cabe, na verdade, a cada um de nós vivenciarmos realmente e sermos inteligentes ao ponto de sabermos guardar no momento certo, para se gastar também no momento certo. Não é produtivo e não é sábio em hipótese alguma, na hora do trabalho, você não estar trabalhando. Na hora que é para você estar realmente executando tarefas, você está realmente com brincadeiras. Vai ter tempo para todas as coisas, para todos os momentos no nosso viver. De sorte que o sábio é aquele que se prepara. Não só aquele que aceita a correção, não é só aquele que ouve, mas aquele também que segue instruções. O sábio é aquele que segue instruções. Declara Provérbios 10 e 8 que o sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato, ele é um paurador, ele cairá. Ou seja, ele é uma pessoa que conversa demais, está sempre com muito converseiros e poucas ações. É o verdadeiro paurador. Então ele vai cair, ele não vai subsistir. Por quê? Porque ele não segue as instruções. Ele está tomando, na verdade, sempre decisões naquilo que ele acha.
ele se utiliza sempre dos achismos e nunca do que é o correto, da verdadeira instrução, da instrução que orienta, da instrução que nos coloca dentro do caminho de forma correta, para vivermos dentro de parâmetros que exalte, que glorifique e que bendiga o santo nome do Senhor nosso Deus. 19 e 20 de Provérbios, Salomão vai dizer que ouve o conselho e recebe a correção, para que sejas sábios nos teus últimos dias. Então, queridos e amados irmãos, o sábio é exatamente isso. As ações dele estão sempre pautadas em coisas edificantes, em coisas que é importante que saibamos vivenciá-las. Além de ouvir, além de aceitar a correção, além de se preparar, de seguir instruções, o sábio também é aquele que adquire conhecimento. Provérbios 10, 14 vai dizer que os sábios entesouram conhecimento, porém a boca do insensato é uma destruição iminente. Então, o verdadeiro sábio é aquele que está sempre buscando o conhecer. Ele busca, na verdade, o conhecimento não para que ele possa, na verdade, ser uma pessoa melhor do que qualquer outra pessoa, ou se achar melhor. Não, ele busca o conhecimento para que ele possa, na verdade, colocar em prática esse conhecimento. Porque o verdadeiro conhecimento é exatamente isso. É quando eu uno o conhecimento mais o entendimento para que eu seja uma pessoa sábia. E o sábio é aquele que realmente busca, de todas as formas, o conhecimento, dentro de um padrão que realmente o conduza para viver realmente equilibrado, edificado, fortalecido para o louvor da glória do Senhor. Outra coisa interessante na vida do sábio é que ele está sempre refreando a sua língua. Se existe, na verdade, algo que é terrível na vida humana, é esse pedacinho de carne chamado língua. E a língua, conforme declara Tiago, é aquele que a domina, aquele que sabe, na verdade, conviver com a mesma, dominando ao ponto de saber apenas expressar-se de forma que edifique, de forma que gere coisas boas na vida do meu semelhante e na própria minha vida. Ora, o próprio Salomão vai dizer que o poder está realmente na língua. E a gente vai comer do fruto daquilo que realmente falamos, daquilo que expressamos. Portanto, em Provérbios 10, 19, ele vai dizer que na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que refreia a sua língua é prudente. Então, é importante a gente saber realmente conduzir-se no falar, no pronunciar, ou seja, pensar antes de falar. Porque quando eu penso, automaticamente não vai sair da minha boca palavra torpe, palavra desagradável, palavra deselegantes. Salomão vai dizer que como maçãs de ouro em salvas de prata são as palavras ditas no tempo. Então, que sejamos, na verdade, sábios ao ponto de nos pronunciar no tempo, para que a gente possa desfrutar realmente daquilo que porventura estamos comentando, daquilo que estamos pronunciando, daquilo que estamos realmente colocando para que as pessoas nos escutem, como também seja benéfico para a nossa própria vida. O próprio Salomão vai dizer que até o tolo, quando ele está calado, ele é tido por sábio. Mas o que cega os seus lábios por entendido verdadeiramente uma pessoa que vai gerar comprometimento para a sua vida. Então, o tolo, ele é assim, ele derrama toda a sua ira, mas o sábio, ele reprime, ele aplaca essa ira, ele só age dentro de parâmetros que realmente vai trazer benefícios para todas as pessoas. Outra coisa interessante, que de uma pessoa sábia é aquela que ganha almas. E próprio Salomão vai dizer que o fruto do justo é a árvore de vida, e o que ganha almas, sábio é. Provérbios 11, 30. Então, aqui está, queridos e amados irmãos, o que
vemos realmente as ações de um homem sábio. Elas são exatamente essas. Elas são exatamente essas que acabamos de pronunciá-las. Ele ouve, ele aceita a correção, ele se prepara, ele segue instruções, ele adquire conhecimentos, ele refreia a sua língua e ele também não esquece de ganhar almas para o reino de Deus. Então, estas são as ações de um sábio. Agora, não são apenas as ações de um sábio que o faz sábio. Ele também dá ouvidos ao conselho. Ele é um homem que sabe escutar, ele é uma mulher que sabe ouvir um bom conselho. Existe um provérbio popular que diz que se conselho fosse bom não se dava, vendia-se. E eu quero dizer para você que coisa boa é um bom conselho. É um conselho inspirador, um conselho que ajuda, um conselho que faz com que a gente repense, com que a gente reflita, com que nós possamos realmente retomar a nossa vida de forma prática, de forma que o nome de Cristo seja louvado e glorificado na nossa vida. Provérbios 12:15 vai declarar a Salomão que o caminho do insensato é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Então vejam bem, Provérbios 13:10 ele vai dizer que da soberba só provém a contenda, mas os que se aconselham se acha a sabedoria. Então, coisa boa é quando realmente você sabe ouvir conselhos. E o que ouve o conselho e recebe a correção vai ser sábio nos seus últimos dias. Não tem jeito. Essa é uma realidade e é uma realidade que vale a pena vivenciarmos. Portanto, o sábio, além de ter ações de sabedoria, ele automaticamente ele vai dar ouvido aos conselhos. Mas não é só isso. Além de dar ouvido aos conselhos, ele anda com sábios. Ele se aparta do mal. Ele se abstém de coisas que não geram edificação para a sua vida. Ele obedece à lei de Deus, como também adquire entendimento. E aí, queridos e amados irmãos, vejam como é interessante, porque quem anda com sábio será sábio. Há um provérbio popular que diz que quem se mistura com porco, farelo come, né? Tem outro provérbio que vai dizer, dize-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Salomão, em sua sapiência, ele utiliza-se de algo muito verdadeiro. Anda com sábio e será sábios. E será sábio. Bendito seja o nome do Senhor. Mas o companheiro dos tolos, ele vai sofrer aflição. É o que declara Provérbios 13:20. Né? Porque o sábio vai se desviar sempre do mal. O sábio, ele, em hipótese alguma, ele não vai buscar caminhos errôneos, caminhos atribulosos. Ele vai buscar sempre o caminho da vida, o caminho da edificação, o caminho do nome de Deus ser glorificado, o caminho da bênção, o caminho que fortalece, o caminho que abençoa, o caminho que realmente vai gerar no seu viver algo produtivo. Bendito seja o nome desse Deus tão bom e tão maravilhoso. 10:13 de Provérbios, Salomão vai dizer que nos lábios do entendido se acha a sabedoria, mas a vara é para as costas do que é falto de entendimento. Então, infelizmente, muitas pessoas estão apanhando da vida. Muitas pessoas estão apanhando, por quê? Porque são falta de entendimentos. Não se permitem receber o conselho, não se permitem afastar-se do mal, não se permitem viver uma vida decente, não se permitem estar dentro de parâmetros que realmente fortaleçam a sua vida. E por causa disso, ele vai apanhar, ele vai sofrer, ele vai padecer. O caminho se torna muito mais longo quando o caminho deveria ser aquele reto e aquele que vai realmente conduzir-nos a uma vida de glorificação, de exaltação e de rendição àquele que vive e que reina para todo sempre. Então, o sábio ele vai temer a Deus.
Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é o entendimento. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho. Porém, a estutícia do tolo é enganar. O sábio de coração será chamado de prudente. E a doçura dos lábios aumenta o saber. Portanto, prestemos bastante atenção naquilo que falamos, naquilo que dizemos, naquilo que estamos realmente a pronunciar-se perante todas as pessoas. Glória seja dado o nome do Senhor, porque todo sábio, ele mostra respeito pelos outros. Todo sábio, ele mostra respeito pelos outros. Provérbios 11:12, Salomão vai dizer que quem despreza o seu próximo é falto de senso, mas o homem de entendimento se cala. O homem de entendimento se cala. Existem momentos, amados irmãos, que a gente tem que calar. A gente tem que saber calar. Saber calar não significa que você está concordando, que você está aceitando. Tem um provérbio que diz que quem cala consente, mas nem sempre é assim. Às vezes a gente cala para poder avançar, a gente cala para poder progredir, a gente cala para que as pessoas saibam que, na verdade, o nosso caminho não é realmente de fazer uma contenda, de ter uma contenda, de usar de disses-me-disses. Não, eu vou, na verdade, me calar para avançar. Eu vou me calar porque eu vejo que eu me calando eu ganho muito mais. Vai ser muito mais prudente, vai ser muito mais edificante. Portanto, nós precisamos também mostrar respeito pelos outros, porque o homem sábio, a mulher sábio, conhece a prudência. O que é isso? A discrição. É uma pessoa que sabe verdadeiramente vivenciar estas questões. Declara Provérbios 8:12 de Salomão: eu, a sabedoria, habito com a prudência e possuo o conhecimento e a discrição. Ou seja, não é alvoroçado, não anda atrás, na verdade, de bajulações, não anda atrás de elogios baratos, não anda atrás de lisonjas. Sabe, o sábio é discreto. O sábio, ele anda, na verdade, para agradar a Deus. Ele pode ser até notado, mas ele é tão discreto na sua vida, ele é tão discreto no seu dia a dia, que ele vai passar e depois é que as pessoas vão dizer: puxa, e ele andava por aqui, vivia aqui conosco de uma forma tão simples, de uma forma tão séria, de uma forma tão sincera, e a gente nem notava. Porque é exatamente isso, o sábio, ele é bastante discreto. Bendito seja o nome do Senhor. Então, estas na verdade são ações do homem sábio, da mulher sábia. Agora, existem características do homem sábio, existem características da mulher sábia. Primeiro, é importante colocarmos aqui uma base, né, dessa característica do homem sábio e da mulher sábio. É porque eles são imparciais e se utilizam da justiça. Todo homem sábio, toda mulher sábia, eles são imparciais e usam da justiça. Provérbios 10:31 vai dizer que a boca do justo produz sabedoria, porém a língua perversa será desarraigada. Provérbios 24:23 diz: também estes são provérbios dos sábios. Fazer acepção de pessoas no juízo não é bom. Não é bom. Então vejam bem, como na verdade o sábio, ele é imparcial e justo. E é exatamente isso que nós precisamos realmente viver. E é para isto que o livro de Provérbios foi escrito. É para que sejamos sábios, sejamos entendidos. Busquemos verdadeiramente o conhecimento, a fim de que cresçamos, nos fortaleçamos e sejamos edificados de dia após dia. Então vejam bem, além de imparcial e justo, a característica do sábio é paciente, é a paciência.
Quando vem a soberba, então vem a desonra. Mas com os humildes está a sabedoria. Provérbios 11:2. Isso me faz lembrar da história da irmã que foi mandar uma mensagem via WhatsApp, né? E a mensagem era sobre a paciência. E enquanto ela estava ministrando sobre essa questão da paciência como fruto do Espírito, né, o menino começou a chamar, né, dentro de casa, mãe, aqueles gritos todos. E ela foi perdendo a paciência, né? E de sorte que ela começou a esbravejar e começou a dizer palavrárias, né? Porque não soube, na verdade, ter a paciência, né? Ou até mesmo ter desligado ali aquele momento o seu aparelho de celular, ter ido lá conversar com seu filho, ter atendido, explicar que ela estava, na verdade, postando um áudio, que precisava de silêncio, que precisava realmente de ser postado, mas de uma forma onde a palavra ficasse realmente a contento. Mas, no entanto, ela perde a paciência, ela é impaciente, porque normalmente as pessoas, elas são muito impacientes. O ser humano, ele, na verdade, ele é impaciente, faz parte da sua estrutura, né? Ele não tem paciência com as coisas, mas Davi, salmodiando ao Senhor, nos ensina a esperar com paciência no Senhor, porque fazendo assim, ele se inclina para ouvir o nosso clamor. Então, que o sábio compreenda que a paciência faz parte da sua característica. Não só a imparcialidade e a justiça, mas também a paciência e a humildade. Provérbios 11:2 declara Salomão: quando vem a soberba, então vem a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Então, eis aqui, então, a questão da humildade, que é algo realmente bastante interessante. A palavra humus vem exatamente da terra. É uma palavra bem específica que origina exatamente da terra. É muito utilizado, né? Visto que nós somos da terra, nós fomos criados do pó da terra, e sendo criados do pó da terra, a gente não tem, na verdade, muita coisa para a gente se envaidecer, né? O ser humano não tem muita coisa para se envaidecer. Ele precisa, na verdade, usar da humildade, ser humilde. Ou seja, ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O Senhor Jesus foi humilde, sendo Deus, se fez homem, sendo rico, se fez pobre, andou em nosso meio, deu a sua vida, doou a sua vida em favor da nossa vida. Uma humildade fora do normal, fora do comum. Nós precisamos aprender de Jesus, o quanto ele foi humilde e o quanto ele passa essa humildade para conosco. De sorte que todo sábio, ele não pode, em hipótese alguma, se permitir a soberba, visto que a soberba é uma porta de entrada para a prática do pecado na vida humana. É uma das portas. As outras duas, concupiscência da carne e concupiscência dos olhos. São portas de entrada para o pecado na vida humana. Então a soberba é uma das tais. E o sábio é aquele que utiliza-se da humildade. Portanto, essas são características do homem sábio, da mulher sábia. Agora, nós vamos ter consequências de quem utiliza-se da sabedoria, né? Nós vemos as ações do sábio, nós vemos as características do sábio, da mulher sábia. Agora, nós vamos ver quais são as consequências de ser uma pessoa sábia. Em primeiro lugar, recebe honra. Todo sábio, toda mulher sábia, todo homem sábio, ele é honrado, ele é reconhecido. E de sorte que as pessoas passam a honrá-lo, passam, na verdade, a honrar ele por ele viver esse padrão, por ele viver esta sabedoria. Declara Provérbios 3:16 de Salomão: longuras de dia há na sua mão direita, e na sua esquerda riquezas e honra. Vejam bem, como isto é bom. Um homem sábio, uma mulher sábia, ele verdadeiramente vai ter
longura de dias na sua mão direita, e na sua mão esquerda ele vai ter riquezas e honra. Que coisa boa, que coisa maravilhosa. Glória seja dado ao nome maravilhoso de Jesus. Provérbios 3:35, Salomão vai dizer que os sábios herdarão honra, mas a exaltação dos loucos se converte em ignomínia. Ora, quantas pessoas, na verdade, não buscam honra, querem ser honradas, querem ser reconhecidas, quando a melhor coisa é quando Deus nos honra. E isso me faz lembrar de Mardoqueu. Mardoqueu foi honrado. O seu opositor tentou, na verdade, destruir o povo judeu. E de sorte que quando foram buscar na história, encontraram Mardoqueu como um homem que desbaratou um assassinato, uma conspiração no reinado. E Mardoqueu foi honrado, porque o rei mandou que Amã saísse com ele pela cidade, montado no seu cavalo, o cavalo com vestes reais, Mardoqueu com vestes reais, e Amã segurando o cabresto do cavalo e saindo na rua clamando, proclamando e dizendo: assim fará o Senhor com aquele a quem ele honra. Então, espere a honra do Senhor. Deus é quem nos honra, e a honra do Senhor vai trazer para a nossa mão direita longura de dias, e para a nossa mão esquerda riquezas e honra. Todo homem sábio recebe honra. Glória seja dado o nome do Senhor para todo sempre. Além disso, outra consequência de se viver a sabedoria é que você vai ter sempre um pai feliz. Todo pai, toda mãe vai ser muito feliz em ver um filho que vivencia a sabedoria. Um filho sábio alegra seu pai, mas um filho insensato é a tristeza de sua mãe. Provérbios 10:1. Então, vejam como é glorioso a palavra do Senhor. Provérbios 15:20, Salomão vai dizer que o filho sábio alegra a seu pai, mas o homem insensato despreza a sua mãe. Todo pai, ele é feliz ao ver, ao contemplar, ao ser noticiado, quando o seu filho, ele vivencia a vida de forma correta, de forma edificante, de forma que gera no seu viver alegria, gera no seu viver algo que realmente alegra por o seu filho estar dentro de um padrão, dentro de um modelo satisfatório. Portanto, queridos e amados irmãos, amigos que nos dão o prazer de estar conosco nesta live, é que estas são consequências verdadeiramente de um homem sábio, de uma mulher sábia. Outra coisa interessante, ele obtém favor. Sabe? Obtém favor. 8:35 de Provérbios. Porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Por quê? Porque é sábio. Porque vivencia a sabedoria. Mas que tem mais, pastor? Tem longevidade de vida. É outra consequência do viver a sabedoria. Longura de dias há na sua mão direita, e na sua mão esquerda riquezas e honra. Provérbios 3:16. Possui riquezas. Provérbios 3:16. Tem caminhos da paz e simpatia. Provérbios 3:17. Os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas de paz. Um homem sábio, ele sabe, as pessoas, mesmo que sendo seus inimigos, vão ter paz com ele. Por quê? Porque não consegue fazer guerra com ele. Por quê? Porque ele é da paz. Ele tem uma palavra de paz, ele tem uma palavra pacificadora, ele tem uma palavra alentadora, ele tem uma palavra aconselhadora, ele tem uma palavra fortalecedora, ele tem uma palavra que faz com que a pessoa mude totalmente, sabe,
e que não vivencie, ou deseje, ou queira realmente estar em guerra, viver em guerra, ou praticar a guerra. Por quê? Porque há sabedoria. A sabedoria no falar, a sabedoria no vivenciar, a sabedoria em todos os aspectos. E estas são consequências daquele que vivencia a sabedoria. Tem caminhos da paz e tem simpatia. As pessoas olham para ele e vê verdadeiramente como essa pessoa é uma pessoa do bem, é uma pessoa da prática do bem, visto que o apóstolo Paulo nos ensina aos Efésios 2:10 que nós fomos salvos para a prática das boas obras. Nós não fazemos boas obras porque somos salvos, mas fomos salvos para praticar a boa obra. Não é a boa obra que nos salva, é fé, é dom de Deus. Eu preciso me achegar ao Senhor, eu preciso reconhecer a Ele como o meu único e suficiente Salvador. Portanto, que a gente vivencie realmente esta sabedoria, onde eu vou num caminho de paz e onde eu também vou gozar da simpatia do meu semelhante, por eu ser uma pessoa de paz. São consequências verdadeiramente do homem sábio e da mulher que vive a sabedoria. Outra coisa bastante interessante é que todo homem sábio e toda mulher sábia tem felicidade. Provérbios 3:13 diz assim: feliz é o homem que acha sabedoria e o homem que adquire entendimento. Feliz é o homem que acha sabedoria e o homem que adquire entendimento. Felicidade. Não há felicidade maior do que essa. A felicidade de encontrar a Deus, de encontrar a Cristo. A felicidade de poder viver para Ele. A felicidade de poder expressar-se, de poder dizer para tantas quantas pessoas, se fizer necessário, o quanto é bom viver esse Deus, viver a sua palavra. O quanto é bom buscar o entendimento, adquirir o entendimento e chegar no conhecimento de se viver esta fé professada, esta fé vivenciada, esta fé que alegra, esta fé que anima, esta fé que reanima. Portanto, é uma felicidade enorme. O sábio, a mulher sábia, o homem sábio, vive a verdadeira felicidade, porque está na fé e vive pela fé. Glória seja dado o nome do Senhor. Provérbios 3:18, Salomão vai dizer: é árvore da vida para os que dela lançam mão, e bem-aventurado é todo aquele que a retém. Isto é felicidade. Então saiba reter a felicidade. Felicidade é ter Jesus, é viver Jesus, é andar com Jesus, é absorver o ensinamento do Senhor Jesus, é buscar, na verdade, crescer na graça e no conhecimento que há na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isto é ser feliz, isto é a verdadeira felicidade. Então, além disso, outra consequência bastante interessante do homem que vive a sabedoria e que estar dentro desta sabedoria é que ele tem proteção, ele é protegido. Provérbios 4:6, não abandones, ou seja, não abandones o que? A sabedoria, e ela te guardará. Ama o que? Ama a sabedoria, e ela te preservará. Então, quem vivencia a sabedoria está protegido. Por quê? Porque a sabedoria vai nos guardar. A sabedoria vai nos guardar de falar imprudentemente. A sabedoria vai nos guardar de tomar decisões impensadamente. A sabedoria vai nos guardar de andar pelo caminho da infidelidade. A sabedoria vai nos orientar a viver o caminho da fidelidade. A sabedoria vai nos proporcionar as coisas melhores possíveis. Por quê? Porque ela me protege. Ela está a me proteger. E é por isso que eu tenho que amá-la, é por isso que eu tenho que absorvê-la, é por isso que eu tenho que realmente ir atrás até encontrar, a fim de que eu possa viver para estar protegido pela mesma, para a glória do nome do Senhor. Então, eu estou quase finalizando e dizendo para você que outra consequência do viver sábio
é que ele é recompensado. Ele é recompensado, sabe? É consequência de quem vive na sabedoria, é que ele tem recompensas, né? E quais são as recompensas? Provérbios 24, 14 diz assim: sabe que é assim a sabedoria para a tua alma. Se a achares, haverá para ti recompensa, e não será malograda a tua esperança. Que coisa boa, né? Paulo vai dizer que se esperasse por Cristo, tão somente nesta vida, ele seria o mais miserável de todos os homens. Ora, esperamos a Cristo por via uma eternidade de paz, de alegria. É por isso que a gente vive tranquilo, a gente vive quieto, com a nossa alma voltada para Deus e voltada para o trono da sua glória. Por quê? Porque estamos sendo recompensados, né? O próprio Senhor Deus usa Davi no Salmo 46, versículo 10, para nos dizer: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, eu tenho que aquietar a minha alma, ficar quieto, ficar tranquilo. Estou sendo protegido, estou sendo guardado e serei recompensado por viver a sabedoria. Portanto, eu quero finalizar esta live e desde já agradecer a sua companhia e desde já agradecer por você de estar aqui conosco. Glorifico a Deus pela vida de todos vocês e exalto o nome maravilhoso de Cristo Jesus pela oportunidade. Há dias que não estávamos fazendo mais nenhuma live, mas pela insistência do meu secretário, nós estamos aqui, viu? Estamos aqui, que ele disse que era importante, pastor, é importante, continue. E eu digo: pois então vamos seguir. Vamos seguir o roteiro, vamos seguir a direção, vamos seguir o que o vento, na verdade, está nos orientando e nos proporcionando. Visto que o vento sopra onde quer, ninguém ouve a sua voz, ninguém sabe de onde vem, mas assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João 3,8 deixa isso bem claro para todos nós. Então, a última consequência que eu quero deixar aqui para quem vivencia a sabedoria é que é livre. Somos livres por viver a sabedoria. Porque, conforme declara Provérbios 28 e 26, ele vai dizer que o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda sabiamente será livre. Porque quem anda sabiamente não confia no seu próprio coração. Porque o coração é enganoso. Ele confia em Deus. Ele confia na palavra de Deus. Ele confia no que está escrito. Ele confia no que está revelado. Ele confia no Deus de toda graça. Ele confia no Deus da eternidade. Ele confia no Deus que é bom, que é Pai e que vela para cumprir a sua palavra na sua vida e na vida de todos aqueles que professam esta fé. Ele confia verdadeiramente nesse Deus que é Pai, que é bom, que é amigo, que é conselheiro e que está pronto para todos os momentos nos ajudar e nos direcionar. Temos liberdade, e a liberdade que Ele nos dá é liberdade que não nos leva para a libertinagem. A liberdade que Ele nos dá é acondicionada à sua palavra. Temos liberdade de ir de Gênesis a Apocalipse e de Apocalipse a Gênesis. Não há liberdade maior do que essa. Liberdade de poder adorar, liberdade de poder bendizer o seu santo nome, liberdade de poder ser sábio e de viver a verdadeira sabedoria. Portanto, conforme declara Salomão, que nós possamos verdadeiramente compreender que o livro de Provérbios, ele foi escrito para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, como também o instruído adquirir sábios conselhos. Que Deus em Cristo nos encha da sua graça, que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus em Cristo derrame sobre nós copiosas bênçãos, aquela bênção que enriquece e que não acrescenta dor alguma na nossa vida. Deus abençoe a todos, que o nome precioso de Cristo Jesus esteja sobre a sua casa e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão, as consolações e as intercessões do doce Espírito Santo seja sobre a sua vida desde agora e sempre. Amém.